Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, segunda-feira, dia 24 de 2 de 2025, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus nos pede para que nós possamos acreditar nele e ter fé. E como o pai do menino, que hoje é o Evangelho, pede para que Jesus aumente a sua fé. Ele diz: eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. É o que nós possamos pedir a Jesus também. E não está que esse Deus que sabe o que nós precisamos, que nós necessitamos, sabe também todos os pedidos estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que falta-nos a fé. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleça, para que nós possamos ter fé em Jesus, mas que possamos pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras dessa segunda-feira estão em Eclesiástico, capítulo 1, de 1 a 10. O Salmo é o 92 e o Evangelho está em Marcos 9, capítulo 9, de 14 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre neles. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, apesar da falta de fé e da ignorância dos discípulos, Jesus tem compaixão e paciência. Novamente manifesta então que ele é Deus, realizando sinais que só a Deus é possível. O diálogo entre o pai do menino e Jesus vem iluminar nós, porque esse pai falou para Jesus
que ele teria fé, mas que Jesus aumentasse a fé dele. Então essa humildade do pai do menino em reconhecer que sua fé é pequena comove Jesus e é um exemplo para todos nós cristãos e cristãs. Devemos reconhecer então que somos pequenos e que nossa pequena fé, ao mesmo tempo, tem que pedir a Jesus que aumente a nossa fé. É o que acontece aqui nesse Eclesiástico, que ele diz: a ciência da sabedoria a quem foi revelada, e quem compreendeu sua grande experiência, só é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Então Deus é dono de tudo, tudo é do Pai. E o Salmo 92 vem nos dizer: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se revestiu de majestade, vestiu-se de poder e de esplendor. Reina Senhor, revestiu-se de esplendor. E nesse evangelho, então, a exemplo do pai do menino que pede a Jesus que aumente a sua fé. Ele falou que tem fé, mas aumente a fé. Então, na oração, devemos pedir também que Deus nos dê sempre mais sabedoria para bem discernirmos seus projetos para nós. Então, nosso propósito, nosso objetivo dessa segunda-feira é fazer com que reconheçamos a nossa pequena fé e pedimos a Jesus que aumente esta nossa fé. Oração final. Deus Pai todo amoroso, estende suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus. A todos que estiverem ouvindo esse áudio, com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento e possamos ter a sabedoria de que somos pequenos, mas que Jesus pode fazer com que nós sejamos grandes na fé. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.